todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago o resumo da obra do autor Miguel Arroyo, Currículo Território em Disputa para o Processo Seletivo Simplificado para os Professores dos Anos Iniciais aqui do estado de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. O material que será apresentado nessa aula ficará disponível para download gratuito e o link vai ficar na descrição do vídeo. Vamos lá para o resumo? Como o próprio título diz dessa obra de Miguel Arroyo, algo está sendo disputado. E o que está sendo disputado? O currículo. O que é o currículo escolar? O currículo é onde encontramos quais são os conteúdos que deverão ser ministrados em cada ano / série, na educação básica. E cada rede de ensino, seja municipal ou estadual, tem ali o seu currículo. E aqui na obra, Miguel Arroyo diz que o currículo ele é disputado entre professores, alunos, sociedade, as secretarias de educação, enfim. Mas afinal, esse currículo é para quem? Deve ser disputado? Ele é de um só? Ele é de todos? Então vamos lá. O currículo escolar é apresentado como um território disputado por diversas forças. Elas sociais, daí entra aqui os estudantes, os professores, as famílias, econômica e política, quando pensamos nas secretarias de educação. Ele não reflete apenas os conhecimentos, mas também os interesses dominantes, muitas vezes ignorando a pluralidade e a diversidade das vivências sociais. Arroyo desafia a visão de um currículo neutro, revelando-o como um instrumento de controle ou libertação. O próprio Paulo Freire já citou várias vezes que os conteúdos que estão ali para ser ministrado para os alunos, quem que escolheu esses conteúdos? Com que finalidade? Para qual sentido? Seria para controlar a classe trabalhadora? Ou seria para libertar, para a transformação social? A segunda opção não é. É até contraditório, pensando na rede estadual de educação, ter essa obra de Miguel Arroyo. Mas enfim, o importante é acertar o X certo lá na prova do PSS e conseguir pontuação para o contratual ano que vem. Então vamos lá. Conformando auto-identidades profissionais. O autor enfatiza a tensão entre ser professor e ser educador. A docência muitas vezes é limitada ao uso técnico e disciplinar, como no Estado tem que dar conta das plataformas, por exemplo. Enquanto a identidade educadora abrange o compromisso com a formação integral do aluno. Portanto, eu não sirvo apenas para, vou dar um exemplo, tenho formação em geografia, só para ministrar o conteúdo de geografia. Não, eu vou formar aquele sujeito, seja no emocional, físico, cognitivo, enfim, em todos os sentidos. Isso é uma educação integral, isso é ser educador e muito além do conteúdo. O avanço dessa perspectiva educativa transforma a prática docente, ampliando o papel do professor para além do ensino de conteúdos formais. Portanto, o currículo, quando ele fala que não pode ser neutro, é que não é um documento rígido, parado, que não pode ser flexível, modificado a partir do dia a dia da vivência em sala de aula. Portanto, tanto os conhecimentos prévios, populares, cotidianos, da vida dos estudantes, quanto também do próprio educador, ele pode se juntar ao conteúdo formal e transformar esse conteúdo formal para medir forças além dos interesses sociais, econômicos e políticos para uma educação de libertação. Os saberes do trabalho docente disputam lugar no currículo. Arroyo destaca que os currículos tradicionais
muitas vezes desconsideram saberes oriundos do trabalho docente e das vivências de alunos e professores. Portanto, o currículo ele é tão rígido, você tem que dar de conta daquele conteúdo e tal data, até no final do bimestre, porque tem avaliação, tem a nota, tem a média do aplicativo, do não sei o quê, que não abre espaço para fala, para o protagonismo dos estudantes das suas vivências e nem da própria experiência que o professor teve ao longo dos anos. Essa exclusão marginaliza conhecimentos produzidos no cotidiano, ignora a riqueza da diversidade cultural, social e histórica. Ele propõe um currículo que valorize as experiências sociais como fonte legítimas de conhecimento, até para não ficar algo fragmentado, sem contexto e uma visão apenas que atenda ao interesse de um único poder dominante e trazer para os estudantes visões que vão além daquele conteúdo engessado. As crianças, os adolescentes e os jovens abrem espaços nos currículos. A infância e a juventude são abordadas como tempos de direito ao desenvolvimento pleno. Arroio critica a visão reducionista que transforma crianças e jovens em objetos passivos de um currículo padronizado que desconsidera suas realidades sociais, culturais e econômicas, e principalmente do território que aquela escola, aqueles estudantes estão inseridos. Muitas vezes aquele conteúdo não faz sentido para as necessidades daquela comunidade. E muitas vezes não há conteúdo nenhum que abrange a história e a resistência daquela comunidade também. Ele sugere que o currículo deve ser um espaço de reconhecimento e transformação, onde os educandos possam se ver como assuntos históricos e políticos. Portanto, o estudante se vê contextualizado naqueles conteúdos. Aquilo que ele vivencia em seu território, na sua família, na sua comunidade, fazendo sentido naquele conteúdo. Porque não adianta, você pode ser o professor mais legal do mundo, trazer várias metodologias bacanas, tecnológicas, fazer aquela aula espetacular, lúdica, mas se a criança, se o adolescente não ver sentido naquilo que ele está aprendendo, ele vai descartar automaticamente. Aliás, tudo que a gente aprende, assiste, enfim, se não fizer sentido para a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele automaticamente descarta aquela informação. Então, o conteúdo precisa fazer sentido para a vida cotidiana. Opa, eu aprendi aquilo porque aquilo faz sentido para mim e eu vou usar para minha melhora, para minha comunidade, para minha transformação. Entendem? Então, é isso que deve ser o currículo. Um currículo para transformar, um currículo flexível, um currículo que atenda às necessidades dos estudantes e não às necessidades da Secretaria de Educação ou políticas. E a parte final aqui do resumo da obra, que é uma obra curta de Miguel Arroio, é o direito a conhecimentos emergentes nos currículos. O direito ao conhecimento é apresentado como direito ao reconhecimento. Arroio reforça a importância de incluir narrativas históricas e culturais que afirmam identidades coletivas e individuais. Ele sugere que o currículo deve libertar os educandos de estigmas históricos sociais, celebrando suas memórias e lutas, principalmente quando pensamos em populações indígenas, populações afrodescendentes e quilombolas. Arroio finaliza destacando que o currículo não pode ser visto apenas como uma estrutura de conteúdos para ser ministrado, dado conta e bater metas. Ele deve ser um espaço vivo, aberto ao diálogo entre o real vivido e o real pensado, capaz de acolher a diversidade e promover a justiça social. Então, em resumo, não é para pegar o currículo paulista, por exemplo, e jogar no lixo ou não usar mais ele. Vamos usar ele, mas dentro de sala de aula, contextualizar com a realidade dos estudantes da sua comunidade
para fazer esse currículo real e vivido, que faça sentido para os nossos estudantes. O currículo é mais do que um instrumento educacional, é um reflexo das possibilidades de nossa sociedade. Reconhecer e transformar essas disputas é um passo essencial para uma educação mais inclusiva, libertadora, relevante para todos. Portanto, essa disputa não é o currículo é para o professor, é para o estudante, mas é o currículo para todos e todos podem retransformar esse currículo para o real vivido. E para fechar aqui o resumo, eu trouxe uma questão que caiu no último PSS de 2024. Arroio 2011 utiliza o termo alunista para caracterizar certo tipo de exigência dirigida aos professores em sua formação e em sua atuação. De acordo com o autor, o professor que é formado e que atua a partir dessa tendência seria a alternativa A, opõe-se à imposição neoliberal da docência enquanto treinamento voltado ao domínio de competências. Seria a alternativa B, tem o talento docente reconhecido e alcança outras funções acadêmicas ao longo da carreira. Seria a alternativa C, tem por profissão passar a matéria a tempo completo sem outras atividades que desvirtuem dessa função nos tempos de aula. Seria a alternativa D, aprende o ofício ao longo do exercício profissional e não no percurso acadêmico formal. Ou seria a alternativa E, tem claro o seu propósito educativo e é capaz de ver as crianças e adolescentes de suas salas como seres humanos plenos. A resposta correta do termo alunista, segundo Arroio, é a alternativa C de casa. Tem por profissão passar matéria a tempo completo sem outras atividades que o desvirtuem dessa função nos tempos de aula. O termo alunista utilizado por Arroio refere-se ao modelo de professor que tem uma atuação limitada à transmissão de conteúdos durante o tempo de aula, sem que se envolva em outras atividades pedagógicas ou esta classe, como planejamento ou sua formação continuada. Esse tipo de docente foca exclusivamente na passagem da matéria, executar aquilo que está no currículo, no livro didático ou lá no aplicativo, e não se envolve em outras dimensões do processo educativo, como atividades que possam envolver a função cidadã ou práticas mais interativas e inovadoras. Essa visão está alinhada com o conceito de que a função do professor deve ser restringir ao conteúdo da disciplina, sem que outras atividades ou responsabilidades desvirtuem esse papel, como, por exemplo, ouvir o que os estudantes têm a dizer, suas experiências, a vida cotidiana, dar ao aluno espaço para ser um sujeito ativo na aprendizagem. Não, tem que cumprir aquilo que está no script, pronto, acabou, deu ali os 50 minutos, bateu o sinal, tchau e benção. Não é bem assim a função do professor. As outras alternativas estão incorretas, não tem a ver com o conceito alunista. A refere-se a uma postura crítica contra a abordagem neoliberal que não está diretamente associada à ideia de alunista. B fala sobre o talento docente e reconhecimento de funções acadêmicas, que é um contexto mais amplo do que o conceito de alunista. A D descreve uma ideia de aprendizado no exercício da profissão que não se encaixa na descrição de um alunista e que, segundo Arroio, tem uma formação mais rígida e não se dedica a outras formas de formação pedagógica. E a E menciona um propósito educativo mais amplo que não condiz com a ideia de um alunista, cuja função é restrita à transmissão do conteúdo. Portanto, a resposta correta da questão é a letra C de casa. E para você que está se preparando para o processo seletivo simplificado, professores dos anos iniciais aqui do estado de São Paulo, eu tenho minha apostila em PDF completa, tanto com a parte geral quanto com a parte específica, por apenas R$ 25.
Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá do site da Hotmart para você adquirir, como também o curso online completo do Já Passei Educação. Com o meu link, você tem 15% de desconto e também você pode experimentar a plataforma por 3 dias antes de adquirir. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!